Hoje você vai aprender. Hoje é mais um daqueles casos onde soldados vão tentar frear o narcotráfico e acabam se deparando com os seres das trevas, ou como a gente costuma chamar aqui de reptilianos. Então você vai ver uma história, tem até um contexto aqui, tá? Soldados mexicanos estavam combatendo o narcotráfico no meio da floresta, encontraram túneis, decidiram investigar, acreditando que os narcotraficantes estavam usando como base, começaram a escutar barulhos estranhos, né? Decidiram descansar na borda do túnel, né, para poder a operação ia demorar vários dias. E no meio da noite começou uma gritaria, uns barulhos estranhos. Quando me vem esses soldados mexicanos, eles praticamente começam um confronto direto com os reptilianos. E os soldados, eles usam fuzis M16 e o negócio não penetra na carcaça do reptiliano, velho. Meu irmão, que superpoder que esses seres têm. E aí, para poder piorar a história, foi uma luta muito árdua. Eles tiveram que recuar da caverna e do nada, do absoluto nada, me brota um helicóptero, daqueles helicópteros que é capaz de explodir um país inteiro, do exército, e aqueles helicópteros que carregam uns mísseis, assim, que você fala, meu, se o cara disparar isso aqui, é meio continente que vai embora. Me desce dois homens, dois homens de terno e gravata, descem do helicóptero, falam com os soldados para esperarem lá fora, né, que a ajuda está a caminho. Os dois, sem aparência de arma, sem nada, entram na caverna. Os soldados começam a escutar o barulho agonizante dos reptilianos indo para o ralo. Não se sabe se foi laser, se foi algum equipamento, alguma coisa. E aí, basicamente, teve um termo de confidencialidade. Os soldados foram exonerados, eles foram afastados, eles foram desmembrados, né, no México e foram afastados para não mais trabalhar na questão do exército, porque os caras ficaram doidos também, né? E aí, basicamente, um desses soldados cantou o verbo, né? Uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. E pasmem os senhores, me desce dois caras de terno e gravata para resolver o problema. E os soldados com um fuzil M16 e não tava dando caso, velho. Não tava dando caso. Ó, eu não sei se esse blog vai contar o que aconteceu, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ó. Os acontecimentos, surpreendentemente, aparentemente ocorreram em junho de 2019, recente, tá? Embora não tenham vindo à tona até que alguém decidiu delatar, né? E a pessoa permanece anônima, né? Claro, o soldado foi exonerado e certo tipo de coisa, e ele vai começar a testemunhar, tá? E segundo o relato, olha só, foram 20 militares que estavam patrulhando, né, em busca de plantações, instalação de drogas, né, e encontraram esse esconderijo, encontraram, né, essa caverna muito estranha, que tinha um barulho que parecia humano, né, e durante a madrugada começaram os estranhos fenômenos, pois foram despertos por alguns ruídos estranhos, né? Que quando acordaram, viram que o mais atenção começaram a aparecer como se fossem lamentos de partir o coração, como se alguém estivesse sendo torturado nas colinas. Quantas vezes que eu não falo assim, de situações que, meu, esses reptilianos, eu não posso confirmar que é real, eu não posso dizer para você que seja real, né? A gente cria suposições. Mas quantas vezes que o caso do Amazonas que eu trouxe aqui foi a mesma coisa, cara. Foi a mesma coisa. Diante dessa situação, decidiram reforçar a segurança em todo o perímetro do seu acampamento e assim passaram a segunda noite nas montanhas, bem mais inquietos, mas sem que nada acontecesse, né? Foi uma missão na floresta de vários dias. A terceira noite chegou e eles tiveram que procurar um novo lugar para acampar. Mas dessa vez no caminho havia uma área rochosa onde havia uma entrada de uma caverna, que parecia um ótimo lugar para se refugiar durante a noite, como oferecia proteção e era era fácil de defender a entrada. Meu, quantas vezes
Você não vê no Discovery Channel, History Channel, policiais, bombeiros falando assim, ó, se você tiver que buscar refúgio, não entre em cavernas. Não entre. Porque a chance de ter uma cobra morando ali, um leão, um urso morando, uma onça morando ali é grande. E aí, muitas vezes, o lugar está desocupado. Mas quando chegar o cair da noite, esses bichos vão para lá, velho. Então não compensa. Isso é um dos problemas. O outro é um fato misterioso, né? E aí, olha só, basicamente eles foram se refugiar em cavernas. Né? Que loucura, cara. E aí, olha só, no entanto, essa decisão acabou sendo fatal. No meio da manhã, todos acordaram assustados porque os gritos eram desumanos e estavam lá de novo. Os gritos vinham exatamente da caverna, tá? E aí, eu não sei se aqui vai dizer, mas olha só, diante dessa situação terrível, eles decidiram dividir em patrulhas, né, na entrada da caverna, né, e quando outra fronte iria investigar. Só que aí é o seguinte, o que acontece, olha só, de acordo com o seu relato, depois de ter avançado algumas dezenas de metros pelo interior da caverna, eles chegaram a uma espécie de sala na qual, para o seu horror, descobriram alguns seres de aparência reptiliana que pareciam sonhos, que estavam aparentemente envolvidos no que tinha todos os aspectos de ser um sacrifício, um ritual. Meu, imagina o soldado, ele entra dentro da caverna, ele vê tipo um ritual, tipo você já viu The Elder Scrolls, né? Skyrim, aqueles jogos de RPG? Do nada você está explorando uma masmorra, uma caverna, aí você encontra seres estranhos fazendo um ritual dentro da caverna. Pois é isso aí, ó, ficção imita a realidade. Os endurecidos militares não podiam acreditar no que viam. Meu, você vê, você vê reptilianos fazendo um ritual, meu, e com sons estranhos, que eu não vou nem falar o que são esses sons aqui, mas você imagina, pois à sua frente estavam aquelas horríveis criaturas bípedes de cerca de 2 metros de altura, com cara de lagarto, garras na mão e pele verde escamosa. Então o horror acabou se desencadeando, pois um daqueles seres descobriu a patrulha e, com um apito perturbador, alertou sua gente, que investiu sem pensar contra os soldados. Soldado, olha pra tu ver, cara, os soldados eles tiveram que ser exonerados, esses caras no México, tá? Diante do inesperado da situação deles, eles começaram a recuar, atirando, mas infelizmente, né, a munição não parecia afetar os reptilianos, que talvez tivesse algum tipo de escudo protetor. Além de todos os âmbitos, eles têm tecnologia, meu irmão. O reptiliano ele tem telepatia, segundo, né, ex-militares, e teletransporte, tá? Só avisando aqui. Assim que lá chegaram, reorganizaram, formaram um perímetro para se defender perto da entrada, mas os seres não saíram atrás dos militares, como se não quisessem ou não pudessem sair da gruta. Cacete, meu irmão, por que esses seres não podiam sair da gruta, né? Talvez a gruta seja o que dá poder para eles, né? Talvez tenha um campo magnético ali ou alguma coisa. Caramba, eles não podiam sair da gruta. Cara, é o que eu falo, meu. É o que eu falo. Quando avistaram uma aeronave, ficaram surpresos, pois, ao invés de distinguirem as características distintivas de uma aeronave pertencente ao seu exército, puderam constatar que a aeronave que estava para pousar era totalmente preta, né? É totalmente preta a aeronave, sem nenhum distintivo e também um modelo que eles não podiam reconhecer. Então você imagina o nível tecnológico que apareceu, uma nave que eles nunca viram, totalmente preta, sem distintivo, pousou próximo à caverna. Eles não sabiam a origem daquilo, mas estava claro, era muito avançada e essa impressão só aumentou quando uma patrulha de homens vestidos com estranhos ternos pretos desceu dela. Meu, os caras de terno desceram, os caras de terno desceram da aeronave, velho. Vê a coisa, meu, que coisa louca. Com autoridade inquestionável, os recém-chegados ordenaram aos soldados que saíssem. Eles agora estavam no comando da situação e, sem a menor dúvida, seguiram direto para o interior da caverna. Cacete, meu irmão. Conforme a história continua, os soldados logo ouviram que era
sem duvidar, o rugido de uma escamuçada armada, e em poucos minutos os homens de preto saíram novamente. Cara, os caras de terno entraram, deram conta desses bichos e foram embora. De acordo com a fonte, depois disso, todos os homens que estavam naquela missão foram realocados e separados. O que é realocados? Se reuniram numa base militar, separaram, não formaram mais um grupo de operações, aquelas pessoas, né? Mudaram de lugar onde mora, esse tipo de coisa, tá? E muitos deles deram fora do exército, tá? Curiosamente, parece que alguns foram destinados a escoltar misteriosos homens do governo dos Estados Unidos, que começaram a operar secretamente no México. E aí, evidentemente, tempos depois, começou o governo dos Estados Unidos a operar secretamente no México. Até agora, a história é que aquele membro das Forças Armadas do México, cuja identidade permanece escondida, quis contar, permanece oculta por muitas pessoas. Poucas pessoas sabem, porque ele mesmo diz que se sente vigiado e perseguido. Caramba, meu irmão. O cara, depois de tudo que aconteceu, o cara fala assim, eu me sinto vigiado e perseguido. Cara, eu digo uma coisa para vocês, existe mais mistério entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. Você já assistiu MIB, Homem de Preto? Eu sempre fiquei pensando assim, será que MIB é fictício? Será que MIB, aqueles caras de terno e gravata, usando... Não, eu vou colocar aqui, MIB, Homem de Preto. MIB, Homens de Preto. É uns caras, sabe, combatendo... Eu recomendo que você assista esse filme. Né? É um filme assim, os caras são de terno e gravata, ok? Eles têm umas armas muito doidas, cara. Umas armas com laser e não sei o quê. E eles combatem esses monstros, né? E eles são autoridade. Cara, eu vou te dizer, eu achava que MIBs, Homem de Preto, era ficção. Hoje eu tenho certeza que é real, cara. Que MIBs, Homem de Preto, é real. Talvez não como a ciência, o filme nos mostra, mas que é real, é real, cara. E aí a pergunta que fica é: como que me pousa uma nave super tecnológica, homens de terno e gravata resolvem um problema? É o que eu digo, cara. É o que eu sempre falo para vocês. Às vezes nós estamos numa guerra entre raças pela disputa da terra, né? E a gente não sabe, a gente faz nem ideia do que está acontecendo. Não faz nem ideia. Por isso eu digo para cada um de vocês, cara, eu permaneço em virtude do Criador, cara. Eu foco em Jesus Cristo, porque fora isso, meu irmão, fora isso, o mundo inteiro jaz no maligno. Dá para acreditar numa coisa como essa? Olha o nível que a coisa chegou, cara. Os caras foram combater bandido e tomaram um susto, meu irmão. E assim, é o que eu sempre falo, meu. Você quer entrar pro exército, você não vai ficar vendo bandidinho de terno e gravata, não, campeão. Você vai entrar pro exército, você vai ver cada coisa, mas cada coisa que você vai ficar traumatizado. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Irmão, não é à toa que eu falo pro pessoal, não entra no exército. Você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida, cara. E provavelmente ninguém é preparado para isso, né? Então fica aí a lição para cada um de vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O propósito do vídeo hoje é mostrar para você que o mundo sobrenatural é muito grande, muito extenso. E as histórias que nos é chegada nos mostram uma riqueza de detalhes. Não estamos sozinhos no universo que girar na Terra. E eu acredito que esse conhecimento ele vai amplificar a sua mente, tá? Peço para deixar o seu like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com seus familiares, seus amigos. E quem gostar do meu trabalho, tem links aí na descrição. Tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Fique na paz.